Venezuela. Ou Zé, toda a cor de leniense. Isso o Dallagnol que falou. Mas a sua fala deixa aqui muito claro para a gente uma coisa, né? Vai ficando claro. Parece que a classe dominante brasileira jogou no caos para afastar o PT do poder. E esse caos, junto, a Lava Jato faz parte dessa conspiração, levou exatamente esse estado que nós estamos vivendo aí, que é o Bolsonaro, que se alimenta exatamente disso, Zé. Se alimenta do desemprego, né, da violência, da crueldade, como você falou. Mas eu não vou... Eu queria só fazer esse comentário, Zé, abrir esse parênteses, mas a Lídia me pede aqui para fazer uma pergunta para você, da nossa internauta Cristina Lobo. Ela diz o seguinte, Zé, pergunta o seguinte: como combater o antipetismo frente ao bolsonarismo? Bem, primeiro que precisa ver o que é antipetismo, porque simplesmente o PT é de esquerda, é socialista, né, que é uma questão, porque existe o antibolsonarismo também. Aí são opções políticas de grandes setores da sociedade que são de centro-direita ou centro-esquerda. Outra coisa é a acusação que o PT quebrou o Brasil ou que o PT é uma organização criminosa, entendeu? E outra coisa é quando você trata dos temas da família, da religião, a chamada pauta identitária, entendeu? Que são nuances diferentes de uma mesma questão. Primeiro, o PT é um partido cristão, mas salta à vista, né? Foram as pastorais, as SEBs, os sindicalistas cristãos que criaram o PT. Essa história do... Quer dizer, estão falando de um partido que teve origem política, social, ideológica, com setores marxistas, setores trotskistas, setores, né, que vieram da resistência armada, que vieram das organizações políticas marxistas-leninistas, mas que eram amplamente minoritários no PT. Segundo, que eu sempre pergunto, né, o PT é uma organização criminosa? Muito bem. Então me responda o seguinte: na tua cidade, na tua região, no teu estado, me diga um deputado no estado do Rio do PT que enriqueceu na política. Um prefeito. Um vereador do PT que se enriqueceu na política. O PT não é uma organização criminosa. O PT, como os outros partidos, o financiamento da campanha eleitoral via Caixa 2 era geral e restrito. O PT tem que se penitenciar, errou por isso? Tem. Mas isso não tem nada a ver com corrupção da Petrobras, que o PT é um partido corrupto. Entendeu? Pelo contrário, se você olhar a lei da ficha limpa, o penúltimo partido é o PT. Os primeiros é PDS, DEM, os que mais falam dessa lei estão lá em primeiro lugar na lei da ficha limpa. PT não. Qual governador do PT que mudou de vida? Porque nós sabemos quando um prefeito muda de vida. Posto de gasolina, motel, material de construção, fazenda, casa de 2, 3 milhões de reais, né? Todo mundo está me ouvindo, conhece, vive no interior, em cidade de 100, 200, 500 habitantes, sabe como é que é. Então, nós temos que discutir abertamente isso. Abertamente essas questões. Porque a questão que o PT quebrou o Brasil, né, o Brasil cresceu em 10 anos, criou 20 milhões de emprego, multiplicou por 10 as exportações, mudou completamente a vida de 40, 50 milhões de brasileiros. E depois o país continuou crescendo com o PAC, Minha Casa Minha Vida. Nós construímos 3 grandes hidrelétricas. Imagina se tivesse construído Santo Antônio, Belo Monte e a outra usina lá de Rondônia. Então, Geral, né? E nós que criamos todas essas termoelétricas a gás aí, também foi construída nos nossos governos. Investimento privado e público, mas foram construídos no nosso governo. Então, o Brasil mudou. O governo Lula enfrentou uma crise econômica, a Dilma enfrentou, mas houve uma crise política que inviabilizou qualquer solução para a crise econômica. Houve um aberto local de investimento, uma aberta sabotagem pelo Eduardo Cunha na Câmara, uma pauta-bomba. A obrigação que o TCU fez de devolver, né, aqueles recursos todos. A dívida pública, lógico que a dívida pública aumentou.
com a instabilidade política que se criou no país, entendeu? Então, nós temos que enfrentar esse debate, essa discussão. Agora, o Lula e o PT é o partido que tem mais apoio, comparado com mais apoio, menos rejeitado. É só olhar as pesquisas daqueles 45% dos brasileiros que optam por partido, ou 40%. E mesmo o Lula, a rejeição do Lula não é muito diferente. Aliás, o Bolsonaro tem mais rejeição que o Lula. Então, nós temos que, o antipetismo, nós precisamos debater e discutir com a sociedade, né? Tanto mostrar o nosso legado, como mostrar o que nós pensamos do Brasil do futuro. Essa é a chave da questão. O que nós queremos com o Brasil do futuro? Primeiro, nós vamos reverter toda essa política obscurantista e fundamentalista do Bolsonaro, essa coisa ambiental, essa degradação da Amazônia pelos garimpos, pelos madeireiros, pela pecuária predatória, pelo avanço da soja, pelo Mato Grosso. O Brasil não precisa avançar. O Brasil tem 40 milhões de hectares de terra degradáveis que pode ser recuperada, inclusive para biomassa, né? Inclusive para o reflorestamento, inclusive para a produção, né, de alimentos via cooperativas, economia solidária, agricultura familiar, né? O Brasil não precisa avançar para produzir mais sobre a Amazônia. A mesma questão, a ciência e a tecnologia. Ou nós fazemos uma revolução educacional, científica e tecnológica. O mundo está entrando no 5G, na inteligência artificial. O Brasil mal chegou na robótica. Se nós não resolvermos o problema da distribuição de renda com a reforma tributária do sistema bancário e financeiro, nós não vamos avançar. E nós vamos ter que mudar a agricultura orgânica, a energia limpa. E o Brasil tem eólica, até 25%. Mas o Brasil tem gás. O Brasil tem energia nuclear. O Brasil tem a solar. Mas o Brasil pode pegar. O mundo vai sofrer uma revolução energética e vai sofrer uma revolução na agricultura. Uma revolução ambiental e na agricultura. Por quê? Porque os fundos de investimentos já estão financiando a pesquisa biológica para substituir o agrotóxico. Pode olhar na imprensa econômica. Já estão financiando. Como todas as grandes corporações hoje falam de 4 questões: meio ambiente, igualdade de gênero, igualdade racial e social, não é isso? Inventaram até o nome, né? ESG, é isso? E faz propaganda na Globo News que você fica atordoado de tanta propaganda sobre isso. O capitalismo está mudando e o Brasil vai mudar. Nós podemos continuar com a mobilidade urbana, com o modo de trabalho, de locomoção e de vida das grandes cidades brasileiras, que qualquer enchente é um caos, o monopólio da terra, a especulação imobiliária, a tributação regressiva que existe. Então, nós temos que pensar o novo, né? E a juventude, porque é o que eu falo, o Bolsonaro produziu uma juventude rebelde, lutadora, que está nas ruas e está nas redes, advogados, economistas, artistas intelectuais, acadêmicos de 30, 40 anos, centenas, milhares, está produzindo um grande movimento de mulheres, negros e jovens do país. Só não vê que está aí, é isso que saiu na rua. Não foram os sindicatos e nós só, não. Foram eles que saíram na rua. Lógico que nós estamos, como nós somos um grande partido, temos uma base de militantes de 500 mil, como nós somos um partido que temos, né, o Lula tem 30, 40, 50 milhões de votos, nós temos peso nas mobilizações, mas há uma mobilização que independe de nós, contra o Bolsonaro, e contra a política econômica, com consciência dela, e mais radical, tomem nota, como aconteceu no Chile. Então, eu acredito que é verdade, nós temos que encarar o antipetismo. Ainda mais que nós passamos de 2013 a 18, 19, isso é uma guerra contra nós, né? Só nós que vivemos isso sabemos o que foi, entendeu? Mas eu não acredito que não seja possível superar isso. É preciso debater, discutir com franqueza e falar a verdade para a população, entendeu? Sobre a situação do Brasil. O Brasil é um grande país. É o país mais rico do mundo porque não tem inverno. Os outros tão ricos como nós. Nós somos um continente, nós não somos um país, né? Primeiro, nós somos uma civilização, né? Nós somos uma civilização, nós temos uma cultura, nós temos presença no mundo e nós somos um país para integrar e liderar a América do Sul. E nós temos uma relação com a África Ocidental, com o mundo árabe, entendeu? Nós temos conexão com o mundo, né? Não é só a nossa cultura portuguesa,
com a Europa, com a Ibérica, ou com a Europa. Nossa origem, né? Italiana, espanhola, portuguesa, polaca, ucraniana, russa, depois coreana, japonesa, chinesa. Nisso nós parecemos um pouco com os Estados Unidos. Então nós somos um país, certo? Que para dar certo precisa fazer o que os outros países fizeram, dar ao Estado o papel que ele deve ter, fazer as reformas estruturais da renda e da riqueza para distribuir e investir no povo, como Lula dizia, pôr o povo no orçamento, investir no povo, na cultura, na educação, na ciência, na juventude, apostar, acreditar na juventude. Acreditar que o Brasil é capaz, como o Juscelino acreditava, como o Getúlio acreditava, né? E como o Lula acreditava. Acreditar no povo. Os militares não acreditam no povo, eles dizem claramente que no Brasil é o Estado que garante a unidade nacional, que garante o desenvolvimento do país. Não, quem garante é o povo. Bom, Zé, o PT realmente tem esse projeto de transformação e reconstrução do Brasil, né? Mas nós temos aí um cenário para 2022 que se fala de uma construção de uma frente ampla, uma frente de esquerda, uma frente social. Quem estará do lado do PT ou do lado das forças progressistas para que, eleito Lula, como nós queremos em 2022, ele não vai governar sozinho, ele vai precisar de um parlamento ou com uma maioria parlamentar. Quem estará do lado do PT antes, durante, depois, e como é que a gente pode aumentar a representação desse campo democrático que se transforma em voto lá na urna em 2022? Isso é muito complexo, exige uma engenharia, nós temos experiência, nós disputamos a eleição desde 82, nós ganhamos 4 eleições presidenciais, governamos com maioria até 2014, 12 anos governamos com maioria. 2015 é outra história, né? Porque começa o golpe, na verdade, contra a Dilma. Mas, na verdade, primeiro nós precisamos ter apoio popular, né? Mobilização popular e uma identificação com um programa de mudanças, de outro rumo para o país, com uma ampla base popular. E, em primeiro lugar, unir os nossos, né? O PSB, o PCdoB, o PT, certo? O PSOL e mesmo o PDT. É que o Ciro deu outro rumo para o PDT, que ele é o candidato, legitimamente, ele vai ser o candidato do PDT, adotou com principalidade uma linha antipetista, antilulista, ele fez uma opção. Então, nós vamos procurar construir alianças regionais com o PSB, PCdoB, PDT, também com setores de outros partidos, porque em muitos estados, setores de partidos da centro-direita vão acabar, por razões locais, né, ou políticas nacionais, apoiando. Agora, aliança partidária mesmo, talvez com algum outro partido menor, que não seja esses 4. Eu não vejo o PSDB, o DEM, o MDB, o PP, o PL, o PRB, o PC. O PSD, tudo indica, vai ter candidato. O PSDB, o DEM e o MDB estão vivendo uma crise muito grande, né? A eleição do Arthur Lira implodiu esses partidos, né? Eles continuam sangrando, né? A crise agora do Rodrigo Garcia, a crise do Paes e do Rodrigo Maia, a crise da disputa da liderança do PSDB, entre o Aécio Neves, Tasso Gereissati, Eduardo Leite, né, e o Dória. Não está muito claro, o Arthur Virgílio, o que vai acontecer. Não sei se eles encontram, é mais provável que hajam 3, 4, 5 candidatos desse campo todo aí. O mais provável é que o PL, o PTB, o PP e o PRB possam apoiar o Bolsonaro. E os outros partidos, Patriota, PRTB, porque também está havendo mudança. Ele foi para o Patriota, o MBL saiu do Patriota e está indo para o PROS, entendeu? Porque esses partidos, eles, na verdade, não existem como partidos propriamente dito, né? São siglas, legendas, né? Algumas, inclusive, que fazem aliança na base para eleger deputado, entendeu? Para financiar a eleição de deputados deles, para não dizer que eles se vendem, entendeu? O tempo de televisão e a própria legenda. Então, o mais provável é que nós consigamos fazer uma aliança
de esquerda e tenhamos apoio de setores importantes de partidos de centro-direita. Então, a própria viagem do Lula nos encontros está demonstrando isso, né? Que há espaço e campo. Aí vai depender muito, é muito cedo, porque nós, na verdade, até outubro, vamos estar muito mais envolvidos na CPI, na pandemia, na vacinação, na luta política em torno, e também na reorganização dos partidos, na consolidação das alianças regionais. Você vê, o Flávio Dino hoje foi para o PSB, aí houve uma certa reação inesperada dentro do PCdoB, a Manuela, o Walter Sorrentino, que tem peso dentro do partido, né? Muitos fazendo manifestações, né, contra essa saída dele, que o PCdoB estava caminhando para uma decisão coletiva, né, sobre fazer uma federação, se for aprovada na Câmara, ou uma incorporação no PSB, né, e acabou dando essa saída dele. Então, acho que está muito indefinido o quadro político partidário ainda, mas a tendência, eu acredito, é que as alianças regionais vão pesar muito. E porque a força do Lula no Nordeste é um poder de atração muito grande. Porque ele tem 70%, 60%, 80% de votos, conforme o Estado. Entendeu? Então, e o PDT, tudo indica também por declarações de deputados, de lideranças, que está começando a ter problemas com o discurso do Ciro Gomes. Né? Mas o Ciro Gomes nós já conhecemos, né? Já são 20 anos de convivência com ele, né? Então, eu tenho o maior respeito pelo Ciro Gomes, às vezes não é recíproca, mas é da vida, né? É da vida. Ô, Zé, nós já estamos há 60 anos na vida política. Estou desde 1965 na vida política. Já, ó. Mas é isso que eu queria aproveitar, Zé. Eu queria aproveitar a experiência. Eu conheço lá da Maria Antônia. Mas, Zé, eu queria aproveitar exatamente essa sua experiência. Nosso programa está chegando no fim. Infelizmente, passou rápido pra caramba, Zé, a conversa contigo aqui. É que eu falo demais, vocês têm que me cortar. Não, você fala muito bem. Você pontua e nos esclarece do que está acontecendo. Zé, nessa parte final, nessa última questão, eu sei que a Beth queira levantar mais uma outra, mas eu queria que você, Zé, passasse uma esperança para a juventude brasileira. Porque essa juventude é que vai construir o país. O país está na mão da juventude. Essa juventude hoje está desesperançada. Não tem trabalho, não vê nada na cultura, né, que está sendo massacrada por Bolsonaro e por Temer. Então, o que falar para a juventude, Zé? Está nas mãos dela, que depende só dela. E que não há outro caminho senão a luta. A luta faz a lei. Para eles olharem para o Chile, olharem para o Peru, olharem para a Colômbia. A juventude está lutando. Olharem, aliás, para a eleição do Biden e do Obama, que foi em grande parte o Bernie Sanders, e a base eleitoral social dele, da juventude, que deu a arrancada final e pôs aquele voto, senão os dois teriam sido derrotados. E a vida, às vezes, é assim. Né? Você opta pelo menos pior, vamos dizer assim. Então, eu acredito que a juventude brasileira... a juventude brasileira participou de todos os grandes momentos da vida política do Brasil. Poucos sabem que a UNE surgiu na luta contra o nazifascismo para o Brasil entrar na guerra. Não surgiu por causa da luta universitária. Porque o Centro Acadêmico é uma instituição mais do que centenária no Brasil, é uma assembleia de estudantes que aprovam um estatuto, uma forma de contribuir com a carteira de estudante, elege uma direção, tem um centro acadêmico para a vida social, cultural, para o lazer e para a política, para defender os estudantes e seus interesses frente aos conselhos universitários, às reitorias, e para defender junto ao governo uma política pública de uma universidade e de uma educação pública universal e gratuita, e para participar da vida política do país. Depois a UNE se consolidou na luta pelo petróleo é nosso. Depois ela entrou na reforma universitária, os dois grandes seminários de Salvador e Curitiba, e na greve de 1/3. 1/3 de estudante a representação do Conselho Universitário. E depois na luta pelas reformas de base do Jango. Então você vê, e o movimento estudantil, que eu fiz parte na luta contra a ditadura, pela democracia
e defesa da ciência e tecnologia, do desenvolvimento nacional. E a juventude brasileira que criou o PT. O Lula tinha 32, 31 anos, né? Era jovem. A imensa maioria daqueles que fundaram a CUT, o PT, eram jovens, porque já faz 40 anos, nós estamos com 75 agora. Eu mesmo, apesar de já vir da luta estudantil, da resistência armada, da clandestinidade, né? Eu tinha exatamente 33 anos quando o PT foi fundado. O meu filho nasceu em 78, eu tinha 33 anos, o PT foi fundado em 79, 80. Então, acho que a juventude tem que pegar em suas mãos, porque é verdade, a pobreza, preconceito, racismo, né? A situação do país é muito grave, o desmonte da educação, ainda temos a pandemia, mas é possível um país justo e democrático. Está nas nossas mãos. Eu disse e repeti aqui, o Brasil é rico e desenvolvido, que há aqui uma profunda, inaceitável, escandalosa e vergonhosa desigualdade, que 1% tem 23% da renda e 50% não tem 23%, que 10% tem a metade da renda nacional, e os 10% mais pobres não tem 1%. Essa é a realidade do Brasil. Um país não pode ir para frente assim. Está provado no mundo. A distribuição de renda é um motor, porque a Europa, no século XIX, fez reforma política, agrária e tributária. Para quê? Para distribuir renda. O que nós estamos assistindo no mundo hoje é a crise por causa da concentração da riqueza e da renda nunca vista. Porque aqui, durante essa crise da pandemia, os cento e tantos aí multimilionários brasileiros acumularam uma fortuna de quase 200 bilhões. Isso é uma coisa. Enquanto isso, fome e miséria, uma parcela importante da população, dificuldades para a imensa maioria, né? Porque a população viveu, todos nós, esses meses, né? Eu mesmo estou aqui fechado, né? Vou ficar por 14 dias, por causa de uma pequena cirurgia que a minha companheira Simone fez. Eu queria até a manifestação amanhã, eu vou dia 26 na Maria Antônia, em São Paulo, mas não posso sair. Imagina a situação dos trabalhadores que têm que pegar ônibus, trem para ir trabalhar, né? Os pais de família que têm que levar sustento para casa e tem que correr os riscos da pandemia, né? E as 500 mil mortes que são de brasileiros e brasileiras, que têm família, têm endereço, têm amigos, têm amigas, têm um trabalho, amigos de trabalho, têm a sua imensa família, tem a sua comunidade religiosa, a comunidade do esporte, do bairro. Não são 500 mil, são 50, 70 milhões de brasileiros que foram afetados por essas mortes. Por isso que o comportamento do presidente Bolsonaro é criminoso nesse sentido. Ele hoje mesmo está defendendo a contaminação de todos para superar. Ou seja, pode morrer 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. Está defendendo a cloroquina lá, abertamente hoje lá. E acusando os governadores, acusando que tudo aconteceu por causa do isolamento ou do lockdown. Quando tudo aconteceu por causa da pandemia. E tudo não se resolveu de outra forma porque ele não quis a vacina. Ele é contra. Ele sabotou. Porque ele não quis, quando era necessário fazer isolamento. Porque ele mentiu para o país. Ele traiu o país nesse sentido. Porque não fez o papel dele de liderar, como em todos os países do mundo, liderar o país para enfrentar a pandemia, não negar a pandemia. Tanto é que a maioria da população quer se vacinar. A pesquisa essa mostra isso agora, a pesquisa saiu agora. 2/3 quer se vacinar e 28% já se vacinou. Então a imensa maioria da população quer se vacinar, até para voltar a trabalhar. O Brasil realmente precisa voltar a trabalhar, precisa produzir, mas só atrasou, só não voltou antes por causa do Bolsonaro. Um abraço para vocês. Obrigado, Zé. Beth, fecha aí o programa. Até a próxima, viu? Obrigado, Zé. Muito obrigada aí pela sua disposição. Obrigada mesmo. Então, nós estamos encerrando aqui mais um. Até a próxima, amanhã, Zé. todo mundo, a juventude amanhã nas ruas. Amanhã, todo mundo na rua. E depois nas urnas. Nas ruas. Isso. As urnas, para ir às urnas e às ruas. Isso aí, Zé, legal. Zé, é isso que você chama de revolução social, quando você fala? Revolução social é a distribuição da riqueza e da renda. É a reforma tributária do sistema bancário e uma reforma política para democratizar o poder.
O Brasil precisa de uma revolução social. E a revolução inacabada que o Florestan Fernandes falava, né? A Revolução Brasileira. Porque o Brasil é um país que veio evoluindo de uma maneira fantástica, porque nós somos, às vezes, muito pessimistas com relação ao Brasil, mas a Constituição de 88 é algo produto de 70 anos de luta da classe trabalhadora, das classes populares, fundamentalmente. Lógico que houve momentos de lutas democráticas, de alianças, inclusive, de classes, né? Mas, fundamentalmente, foram as classes trabalhadoras que conquistaram essa Constituição de 88, essa rede de segurança, né? Essas grandes conquistas políticas, a própria democracia, que agora o Bolsonaro, e pelo jeito os militares, né, eles querem ficar no poder, né? Gostaram do poder. O Fernando Henrique, aliás, falou. Eles vão chegando, sentaram, e não vai ser fácil sair. Viu? Um abraço. Abraço, Zé. Muito obrigado.